Esse é o Ancapson e nós vamos falar agora sobre as eleições de 2026, porque a gente está num ponto bastante delicado dessa história toda, né? Se você vê as últimas pesquisas da Quaest, de outros institutos aí também, todo mundo dizendo que não, que agora o Lula recuperou tudo, agora o Lula tá bom, é candidato imbatível ano que vem, bolsonarismo acabou, bolsonarismo morreu completamente, porque o Bolsonaro foi condenado, já era, é Lula de novo ano que vem, já tá o pessoal aqui comemorando, não sei que lá, por que Lula é favorito para 2026, eu não sei que lá. Mas vamos entender aqui, que eu acho importante notar que sim, realmente o Lula teve uma recuperação muito em função da inflação ter baixado. A verdade é essa, os preços continuam aumentando, mas não estão aumentando tanto quanto estavam aumentando antes. Isso foi um fator muito mais importante do que o efeito Canadá, ou condenação de Bolsonaro, ou qualquer coisa que seja. O problema todo para o Lula e para a esquerda é que este agora é o melhor momento para o Lula. A coisa daqui para frente tende a piorar. A situação ano que vem, 2026, é outro ano, meu amigo. Então deixa quieto, a gente está mal agora, não tem como negar, a direita está precisando fazer coisas para melhorar. A prisão do Bolsonaro, né, a condenação dele é uma coisa negativa, não tem como deixar de ser. Como eu falei para vocês, eles esperavam uma coisa muito pior, esperavam que agora acabou o bolsonarismo, condenamos Bolsonaro, acabou o Bolsonaro. Não, não é isso que eles estão tendo. Mas não deixa de ser uma má notícia pra gente, não deixa de ajudar a esquerda. Agora, eu vou explicar para vocês porque eu acho que, embora a situação neste momento não esteja a melhor possível, daqui para frente a coisa tende a melhorar para a gente e piorar para o Lula, de forma que em 2026 a gente tem uma chance muito grande de ganhar a eleição. Mas é lógico, tem que ter um candidato competitivo, tem que ter coisa funcionando, temos que todos fazer força, não vai ser fácil de maneira alguma. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter, Deus Acima de Tudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, há um ano da eleição, o Lula é o atual favorito para 2026. Quem diria, hein? Alguns meses atrás o pessoal encarava o Lula como, ó, morreu, não tem chance. Não, porque se a popularidade do Lula cair abaixo de 40%, que ele nem vai se candidatar, porque não vai ter chance, mas agora estão dizendo que ele se recuperou, que tá tudo bem, um monte de notícia boa no jornal, porque o Trump ter brigado com ele melhorou a popularidade do Lula e coisa e tal. E como eu falei para vocês, sim, houve alguma melhora, houve algum efeito Canadá, mas foi muito mais por conta da inflação do que qualquer outra coisa. E a tendência daqui para frente é piorar. Então o Lula está nesse momento muito bom. Aqui, ó, o favoritismo do petista se consolidou nos 2 últimos meses por conta de 2 episódios. As tarifas de 50% do Trump e o julgamento de Jair Bolsonaro. Então, as tarifas de 50% do Trump não teve tanto efeito assim, é o que eu falo para vocês, esperavam o tal do efeito Canadá muito forte, mas não foi. Ele subiu um pouquinho, mas ficou parado naquilo ali e deve tentar começar a piorar agora. Por quê? Porque essas tarifas, nesse primeiro momento, né, mostraram o Lula batendo no Trump. O brasileiro gosta disso, o brasileiro é nacionalista, gosta de ver o presidente batendo no Trump ou batendo em quem quer que seja. Só que o problema é que daqui para frente a gente vai ver a outra o outro lado dessa moeda, né? Que é justamente a atividade econômica diminuindo, mais desemprego, menos energia, menos dinheiro circulando aqui. Isso vai prejudicar as pessoas, né? E a questão do julgamento do Jair Bolsonaro é uma coisa ruim, como eu falei para vocês, de fato. Mas o único efeito que teve aqui foi dificultar o lado dos candidatos da direita. Mas isso tudo está acontecendo na melhor época possível, há um ano das eleições. Um ano, meu amigo, muita coisa vai mudar ano que vem, nessa época, que vai, lembra, outubro do ano que vem, eleição, faltam 12 meses. É uma reta final dessa parada, né? Aqui, ó, é impossível saber se esse clima positivo para Lula se mantém daqui por mais de um ano, né, até o dia 4 de outubro de 2026, quando será realizado o primeiro turno. O fato é que hoje o momento político é favorável ao petista. Enfim, é o que eu falo para vocês. Sim, nesse momento é favorável ao Lula. É esperado isso. Mas pode esperar também que daqui para frente a coisa não fica tão simples, né? O Jean Turco coloca aqui, ó, tudo está caminhado para um histórico 4º mandato de Lula. A campanha eleitoral já começou, na verdade, nunca parou, isso aí é verdade. E o governo está aprovando uma série de medidas estratégicas e populistas para ganhar votos. As chances da direita são poucas. Acabou de passar na Câmara a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. Eu vou explicar para vocês porque que sim, isso é um golaço para o Lula, eu falei para vocês, isso é uma coisa positiva, sem dúvida alguma, vai aumentar a popularidade do Lula porque é uma medida libertária, né? Diminui a arrecadação do imposto do governo.
O problema dessa história é que essa arrecadação só vai começar a ser reduzida mesmo, né, no desconto do imposto de renda ano que vem. E, em tese, só vai ter efeito mesmo mais lá para frente. E o efeito não é tão grande assim. Por quê? Porque você pega o pessoal que ganha, que paga imposto de renda hoje, que se você contar com a maior parte da população brasileira, a maior parte da população brasileira não paga imposto, meu amigo. Quem paga imposto, se não me engano, acho que é 15% da população brasileira, 20%, né? Enfim, mas eu vou falar sobre isso depois, né? E as outras coisas que eles estão colocando aqui, como gás para o povo e não sei o que lá, um monte de coisas de coisas populistas para ele fazer, renovação, custo da CNH, diminuir a CNH, tudo isso eu acho muito bacana isso daqui. Só que eles esquecem que tudo isso são programas inflacionários, vão criar inflação. E no que criar inflação, a inflação é o que mata o pessoal. Você vai ter mais dinheiro circulando, inclusive pela redução do desconto do imposto de renda, mais dinheiro circulando, meu amigo, o pessoal compra mais, os preços sobem. Inflação sacaneia o governo, o povo vota contra a inflação, né? Aqui, ó, Lula se recupera para tentar repetir a guinada de 2006, mas popularidade segue inferior à de quem conseguiu vencer as eleições. Então, olha o alerta que o pessoal está fazendo aqui, né? De fato, o Lula deu uma recuperada, né? E o pessoal está indicando que isso aqui foi como em 2006. Por quê? Para quem não lembra daquela época, o Lula, em 2002, né, ganhou a eleição pela primeira vez, começou a governar e logo teve o escândalo do mensalão. Mensalão é uma coisa absurda, né? O governo Lula dava uma mesada de 300 mil reais para cada deputado que votasse com o governo. Então o Congresso foi praticamente comprado pelo governo, né? Era um esquema absurdo. O governo contratava uma agência de publicidade lá do Marcos Valério para fazer programas e coisa e tal. Aí fazia os programas, mas os programas eram muito mais baratos. O que era pago para a agência de publicidade era muito mais. E o resto do dinheiro era desviado para pagar esses deputados. Um absurdo isso. Enfim, foi o primeiro grande escândalo. E quando teve esse escândalo lá em 2004 e coisa e tal, a popularidade do Lula estava lá embaixo. O Lula, pô, o pessoal estava achando que ele não ia ganhar em 2006, né? Inclusive, a grande crítica que eu fiz na época ao PSDB, né, e que eu continuo fazendo, que o PSDB virou nessa aí, não, todo mundo queria um impeachment do Lula, não vamos fazer um impeachment do Lula, não, deixa o Lula sangrando que ele perde em 2006. Chegou em 2006, o Lula ganhou, né? Ganhou do Zé Serra, né? Enfim, e a mesma coisa o Petrolão. O Petrolão foi depois no segundo mandato do Lula. Ah, não, deixa o Lula sangrar que em 2010 ele perde. Não perdeu, conseguiu eleger a Dilma, né? Enfim, é uma situação realmente complicada isso daqui, né? Agora, o que eles estão colocando aqui é que a popularidade do Lula continua muito mais baixa do que a popularidade de presidentes que conseguiram a reeleição. Então isso é uma dificuldade. Ele recuperou um pouco, mas ainda está muito mal aqui. Aprovação e desaprovação do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, em outubro de 1997, um ano antes das eleições, tinha 60% de aprovação. Ganhou, foi reeleito, né? Em setembro de 2001, que é quando ele apoiou o Zé Serra para lutar contra o Lula, a desaprovação era de menos 25%. Perdeu com José Serra. O Lula tinha uma desaprovação de menos 4%, foi reeleito em 2006, né, em outubro de 2005, ele tinha uma desaprovação de menos 4%. Depois de 2009, ele conseguiu eleger a Dilma porque ele tinha um saldo de aprovação de 81%. A Dilma conseguiu se reeleger com 14% de aprovação aqui. O Temer tentou fazer o Meirelles, mas tinha menos 82% de aprovação, não fez o Meirelles. O Bolsonaro também estava abaixo. Repara que o Lula agora ele está um pouco abaixo, está menos 7. É o menor número de desaprovação do Lula. Mas ele já conseguiu se reeleger com menos 4 aqui em 2005 para 2006, né? Então é uma grande surpresa isso daqui. Vamos ver o que vai dar ano que vem, né? Eleições de 2026, como é que vem a aritmética da incerteza? Aí fala sobre vários casos aqui de pessoas que estavam na frente e que no final acabou dando outra pessoa, né? Lá em 89, a disputa entre Brizola e Silvio Santos acabou sendo a disputa entre Lula e o Collor levou, né? Entre Lula e Sarney, em 1994, acabou dando o FHC. 98 era o FHC ganhou com facilidade, né? 2002 era o Lula e o Ciro em segundo lugar, depois entrou o Zé Serra, mas acabou o Lula ganhando. Enfim, você pode ver aqui que dizer que está ganhando no ano antes da eleição não quer dizer muita coisa. Às vezes a pessoa ganha, é verdade, mas outras vezes não, né? Então tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. E aí o ponto central que eu coloco para vocês é isso,
que, embora possa parecer que não, está um pouquinho melhor, um pouquinho pior do que antes, mas dá para ele se recuperar aqui, coisa e tal. Mas o problema é que a crise contratada do Lula, né? O Lula está há um ano de eleição, mas não é um ano tranquilo, ao contrário, é um ano que promete ser muito duro para o Brasil, né? E no final das contas, o ponto central é aquilo que eu falo para vocês: esquece o pessoal que é de direita. O pessoal que é de direita vai votar no Bolsonaro ou no candidato Bolsonaro, o pessoal que é de esquerda vai votar no Lula, vai votar no candidato Lula. Quem tem que ser disputado, quem está valendo essa disputa, é o pessoal que está no meio do caminho. E aí é que está o grande problema do Lula nessa história. Porque esse pessoal está principalmente chateado com inflação. Inflação é uma coisa terrível. Para quem é pobre, né, todo mundo sente no bolso o preço das coisas subindo. E esses programas que o Lula tem feito, né, o Lula agora, aqui, ó, o Lula vai gastar mais de 8,5 milhões de reais em anúncios de 30 dias para divulgar a isenção do imposto de renda. De novo, como eu falei para vocês, acho uma medida ótima, foi um golaço do Lula isso aqui, não tem como negar, cara. O inimigo fez um gol, o time adversário fez um gol, é isso aí, não tem o que fazer. Agora, a verdade é a seguinte: esse gol não é esse gol tão grande assim não. Por quê? Primeiro porque vai afetar uma faixa relativamente pequena das pessoas. É só o pessoal que ganha, que paga imposto de renda hoje, ou seja, quem está até 2 salários mínimos já não paga imposto de renda de qualquer forma, não vai ver diferença nenhuma, e quem paga mais de 5 salários mínimos vai continuar pagando mais, então não vai ver muita diferença também. E, ou seja, essa fração das pessoas que vai ser beneficiada por essa regra pode acabar gerando um efeito contrário de aumento da inflação. Né? Quando você tem mais gente com dinheiro, o pessoal vai gastar mais, você está colocando mais dinheiro no mercado, a tendência é aumento dos preços. E com isso, você passa a ter realmente o problema da inflação. Esse que é o problema. Aliás, é o problema de todas as medidas do Lula, que todas elas visam privilegiar um determinado grupo em detrimento de uma outra parte da sociedade, né? Então, no final das contas, é verdade que do ponto de vista de marketing político, eles vão tentar vender isso como uma coisa muito boa e coisa e tal. Isso funcionou no passado com Lula, justamente numa época que a inflação não estava tão alta, não estava tão preocupante, mas agora que a gente está com uma inflação relativamente alta, que isso é uma preocupação para todo mundo, isso tende a ser sufocado pelo problema da inflação. E tende a piorar daqui para frente, né? Porque o efeito Canadá já passou. Né? A pequena deflação que teria com o impedimento de exportações para os Estados Unidos já passou. Daqui para frente agora é só piorar a situação, né? Aqui, ó, isenção de até 5 mil, o espetáculo eleitoral que esqueceu a matemática das faixas. Né? O pessoal está reclamando aqui justamente que isso é uma medida que não resolve o problema. Governo deixar de gastar dinheiro é ótimo, né? O governo deixar de arrecadar dinheiro é ótimo. Só que, nesse caso aqui, o governo não parou de gastar. E se o governo não parou de gastar, isso significa que ele está tomando dinheiro das pessoas do mesmo jeito. Existe um conceito, acho que é o Thomas Sowell que coloca isso. O verdadeiro imposto é o gasto do governo. A verdade é essa. Não interessa quanto que ele cobra de imposto de renda, imposto de consumo, não interessa. Todo imposto é a mesma coisa, é imposto sobre a sociedade. E esse imposto é o que o governo gasta. Por quê? Porque se o governo não cobrou aquilo de imposto de você, ele vai causar inflação, que é uma forma de imposto. Então, o quanto o governo gasta é que é o ruim. A maneira de você diminuir o imposto num país é o governo gastar menos. E isso não foi feito pelo Lula. Ele tirou de uns, botou para outros e não sei o que lá, fez uma matemática ali para tentar vender isso como uma coisa positiva, mas na prática as pessoas vão olhar para isso e vão ver, no final das contas vai ficar ruim do mesmo jeito por causa do aumento da inflação. Enquanto o governo não gastar menos, ele não consegue resolver esse problema, né? E esquece, o governo Lula nunca vai gastar menos no final das contas, né? Além disso, depois da vitória do imposto de renda, o governo vai investir no fim da escala 6 por 1 e na tarifa zero. Outras duas medidas populistas que eu não duvido que aprove, seria uma coisa que, né, a esquerda adoraria isso daí, mas são coisas muito ruins também. Tarifa zero, por exemplo, é uma coisa que toda empresa de ônibus no Brasil está doida para acontecer. Por quê? As pessoas estão usando menos ônibus, então a tarifa zero garante que o empresário de ônibus vai continuar ganhando dinheiro, porque agora ele ganha da prefeitura, ganha do governo, né, não precisa mais cobrar a passagem das pessoas, vai ficar um serviço totalmente sucateado, porque não interessa mais para o dono da empresa conquistar cliente, ele não precisa ter mais um bom ônibus para conquistar cliente, é de graça, vai qualquer um, né? Então basicamente você cobrar a passagem de ônibus de quem não usa ônibus, né? Todo mundo que não usa ônibus hoje em dia vai ter que pagar a passagem de ônibus de quem usa ônibus, né? Vai pagar através dos impostos, né?
Então isso aqui é ruim, a escala 6x1 também é ruim, como eu já expliquei, porque ninguém é obrigado a trabalhar em escala 6x1, você trabalha se você quiser. Ah, vai proibir a escala 6.1, é menos uma maneira de você trabalhar, você não pode escolher mais trabalhar nessa escala, isso vai piorar a situação, porque você vai ver muita gente procurando dois empregos para conseguir complementar a renda e conseguir fazer o seu trabalho valer, né? Então assim, são duas medidas ruins, mas que têm um potencial de agradar o pessoal da esquerda é grande, né? De qualquer forma, cai no mesmo problema, agrada um grupo de pessoas e aumenta a inflação ao mesmo tempo, o que vai causar mais problemas para o Lula, né? Então é isso daí, galera. Eu tô otimista, eu acho que ano que vem é nosso. Agora, a direita precisa começar a pensar seriamente em como é que vai fazer a eleição de 2026, porque esse é o ponto central. A gente precisa ganhar a eleição de 2026. Se a direita ganhar, seja com Ratinho Júnior, com Caiado, com Tarcísio, com Zema, com Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, com Michele Bolsonaro, se for alguém da direita, meu amigo, tá tranquilo. A gente vai trocar os ministros do STF, 3 ministros vão ser trocados pelo próximo presidente. A gente vai, talvez, fazer um bom Senado também para conseguir fazer, talvez, mais um impeachmentzinho de mais algum ministro. Rapidamente a gente começa a ter maioria no STF para corrigir as lambanças feitas pelo Alexandre de Moraes. Por outro lado, se a gente perde a eleição ano que vem, meu amigo, aí vai ser difícil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.